A dança no culto é bíblica? Está se tornando cada vez mais normal vermos igrejas com dança no culto. Até break dance aí já vemos algumas igrejas colocando também durante seus cultos. E nesse vídeo eu quero discutir esse assunto com você. A dança faz parte do culto cristão? Seria a dança profética algo bíblico? Então nós vamos analisar aqui o que a Bíblia diz realmente sobre esse assunto. Mas antes de falarmos da dança propriamente dita, nós temos que entender o que a Bíblia estabelece como sendo elemento de culto. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos que Deus determinou claramente como ele deseja ser cultuado e adorado. No Novo Testamento, em Atos 2:42, nós já podemos ver um pouco disso quando diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, aqui nós vemos como o culto da igreja primitiva acontecia. Olha o que eles faziam. Eles perseveravam na doutrina, ou seja, o ensino da palavra, tinha comunhão, tinha o partir do pão, ou seja, a ceia e as orações. E aqui nós podemos ver características principais do culto que acontece ainda hoje. O ensino da palavra, as orações, a celebração da ceia e a comunhão. Só aqui já podemos ver e entender a estrutura básica de como o culto deve acontecer. Porque era dessa forma que os apóstolos faziam. Mas não só isso, nós temos outras passagens que vão nos trazer também mais clareza a respeito de como o culto deve acontecer. Em outra passagem, como em Colossenses 3:16, nós vemos também que o louvor é prescrito, mas não em forma de dança, e sim de louvor. Olha o que diz: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então aqui já vemos outro elemento do culto, além daqueles que já vimos, que agora também é o louvor. Ele é algo que deve fazer parte do nosso culto a Deus. E assim nós vamos aprendendo e entendendo que Deus estabelece para nós a forma como ele quer ser cultuado e adorado, e não como nós queremos fazer. Em 1 Coríntios 14, quando Paulo está falando do culto e da necessidade de ordem nele, ele vai citar alguns elementos que estavam compondo o culto dos coríntios. Nós vemos lá que ele fala sobre o louvor, sobre o ensino, sobre as orações, mas em momento nenhum ele cita a dança. Então nós percebemos que sempre que o culto ele é mencionado e descrito na palavra de Deus, não há nenhuma menção de dança. Mas algumas pessoas podem perguntar: e as passagens que falam em que Davi e Miriam dançaram, elas não dão base aí para que a gente então possa dançar no culto? Esse questionamento é válido, mas nós temos que entender o contexto dessas passagens. Davi dançou naquele momento que estavam trazendo a Arca da Aliança de volta a Israel. E durante o trajeto acontece esse episódio, onde em um ato espontâneo, Davi dança em júbilo ao Senhor. E ele não estava em um culto quando aconteceu isso. Sendo assim, essa passagem não pode ser usada para dizer que podemos dançar no culto. Porque primeiro, Davi nem estava no culto quando isso aconteceu. E segundo, essa passagem em momento nenhum traz uma ordem divina para incluir a dança no momento congregacional. Da mesma forma em que Miriam estava no contexto de celebração da vitória sobre os egípcios, após o povo de Deus estar saindo do Egito, e também não estavam em um momento de culto ordenado por Deus. Então não podemos utilizar essas passagens como base para danças no culto. Nós devemos entender que o culto ele deve seguir a forma específica como foi determinada por Deus, e não baseado naquilo que nós queremos fazer. Não é à toa que em 1 Coríntios 14:40 Paulo vai falar: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aqui ele está se referindo ao culto, mostrando também que o culto cristão deve ser marcado pela reverência e o temor ao Senhor, e não por práticas que não são prescritas na palavra de Deus. Meus irmãos, Deus nos diz a forma como ele quer ser adorado e cultuado. E às vezes, por querermos fazer da nossa maneira, transformamos aquilo que não é pecado em pecado, porque incluímos no culto aquilo que Deus não pediu. Com isso, devemos entender que a dança em si não é um pecado. A Bíblia não condena o mero ato de dançar. Pelo contrário, vemos alguns salmos que mostrando que a dança ela pode ser sim uma expressão de alegria legítima, mas em contextos apropriados e não durante o culto. Até porque devemos entender que o culto ele não é feito para nós,
mas ele é feito para Deus. Mas na vontade que muitos têm de querer agradar as pessoas, muitos acabam incluindo e colocando muitas coisas durante o culto que Deus nunca pediu. Seria possível que uma igreja, durante apresentações, eventos sociais, evangelísticos e culturais, colocasse a dança, implementasse a dança de alguma forma? Isso não teria problema. O problema é justamente colocar a dança no momento do culto, como se fosse uma ordenança bíblica, sendo que não é. Então podemos sim dançar para nos alegrar. Não é pecado você dançar em casa, com familiares, com amigos, e até mesmo se alegrar no Senhor, assim como Davi fez, dançando. A dança é uma forma de expressarmos, muitas vezes, nossos sentimentos, nossa alegria. É uma forma também artística de se expressar, mas no culto devemos adorar a Deus da forma em que ele nos revelou em sua palavra. Não podemos, meus irmãos, inventar elementos para o culto, por mais bem intencionado que sejamos. Nosso papel é seguir o que Deus determinou e oferecer uma adoração que seja conforme a sua vontade. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Valeu, pessoal, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.